Bom dia a todos. Vou falar destas classes de fármacos que estão aqui apresentadas, novos fármacos, novas moléculas anti-VEGF, de um sistema de libertação sustentada e prolongada do ranibizumab e dos inibidores da angiopoetina. Não vou falar dos inibidores do PDGF, porque as próprias empresas que estavam a desenvolver os ensaios clínicos fizeram já press releases e abandonaram a investigação nesta área por falta de eficácia. Começando pelo brolucizumab, que é a molécula que está em fase mais adiantada de investigação em ensaios de fase 3. Podemos dizer que é uma molécula mais pequena, é um fragmento de anticorpo de cadeia única, com 26 kDaltons, que lhe permite uma alta concentração molar nos tecidos e, por isso, tem maior duração da ação do que os fármacos que dispunhamos previamente. Os ensaios de fase 2, com comparação com o ranibizumab, mostraram maior duração do tratamento relativamente ao ranibizumab e, quando comparado com o aflibercept, o ensaio de fase 2 que foi realizado mostrou não inferioridade sem dúvida e maior percentagem de doentes sem líquido intrarretiniano ou subretiniano com o brolucizumab que com o aflibercept. Os estudos de fase 3 decorreram dois estudos paralelos, o ALK e o HARRIER. Nós tivemos centros em Portugal a participar e o comparador foi o aflibercept. Os dois fármacos fizeram uma loading dose de 3 injeções consecutivas mensais. Depois o aflibercept continuou com injeções fixas de 8 em 8 semanas e o brolucizumab foi tentado administrar de 12 em 12 semanas, podendo haver injeções intercalares se o doente mostrasse sinais de atividade da doença. A avaliação de resultados às 48 semanas foi já apresentada na Academia Americana e mostrou que havia uma percentagem de doentes que, após a loading dose, uma percentagem sempre superior a 50%, em todos os braços tratados com brolucizumab, que permitiram tratamento exclusivo em Q12. Os resultados foram avaliados à semana 48 e à semana 48 nós tínhamos 4 semanas depois da última injeção de brolucizumab, ao passo que tínhamos 8 semanas depois da última injeção da aflibercept, o que pode fazer alguma diferença, mas houve superioridade também aqui do brolucizumab nos sinais de atividade da doença. Houve menos doentes com sinais de atividade da doença nos braços tratados com brolucizumab, relativamente ao aflibercept, e houve menor percentagem de doentes com líquido intrarretiniano ou subretiniano. Outra molécula que está em ensaios de fase 3 é o abicipapegol, que está a ser investigado pela Allergan. É um DARPin, é uma proteínas de ligação derivadas da anquirina, que tem baixo peso molecular, tem elevada estabilidade e solubilidade, o que lhe permite uma alta potência e uma produção que é relativamente barata, é de produção bacteriana, permite baixo custo. O estudo de fase 2 foi o estudo RICH, que comparou com o Lucentis. Havia 3 injeções consecutivas mensais dos dois fármacos e, após a semana 8, não se injetava mais a abicipapegol e o Lucentis permanecia com injeções de 4 em 4 semanas. Os resultados visuais foram bons. O abicipapegol, apesar de não ser injetado após a semana 8, teve melhores resultados visuais que o ranibizumab, continuou a ser injetado mensalmente e parece ser relativamente seguro, mas foram encontrados alguns casos de inflamação moderada, de uveites, que não foram graves, mas não sabemos ainda os resultados dos ensaios de fase 3, o CEDAR e SEQUOIA, que estão em comparação com o ranibizumab e com 2 braços de tratamento com 2 mg de abicipapegol, com injeções de 8 em 8 semanas e outro de 12 em 12 semanas. Os resultados ainda não saíram e a Allergan não conta nada. Por outro lado, temos uma outra molécula que parte do pressuposto que alguma da resistência que nós vemos ao tratamento com os anti-VEGF-A pode supor que outros grupos dentro da outra classe de VEGF pode estar implicada nessa resistência, nomeadamente o VEGF-C e o D, que podem ativar receptores VEGFR2 e 3 e, portanto, aumentar a permeabilidade vascular e estimular a angiogênese. Surgiu assim uma molécula que ainda tem este nome, OPT302, que é uma proteína de fusão e que é um inibidor potente do VEGF-C e D e que seria particularmente útil nos casos de resistência a tratamento com anti-VEGF-A. Estão em curso ensaios de fase 2 para avaliar se há uma mais-valia a sua associação ao Lucentis ou se não, e ainda não temos resultados. A Novartis, por outro lado, está a pensar num dispositivo de libertação lenta e controlada
do ranibizumab, que seria inserido na parte plana por um procedimento não muito invasivo e que poderia ser recarregado de maneira a manter molécula fresca com recarregamento que pode ser feito em ambiente de consultório. O estudo de fase 1 mostrou que havia melhoria da acuidade visual com apenas 4 a 5 recarregamentos em 12 meses e o estudo de fase 2 já completou a inclusão de 220 doentes, usa doses mais altas do ranibizumab do que aquela que usamos no Lucentis e o objetivo é obter intervalos de recarregamento de 4 meses. Não temos ainda esses resultados. Passando para a outra classe de moléculas, temos os inibidores da angiopoetina 2. As angiopoetinas são glicoproteínas que são importantes para o desenvolvimento e maturação vascular. A angio-1 promove isso, a maturação dos vasos com o recrutamento de pericitos, e a angio-2 compete para os receptores TAI e pode promover aumento da permeabilidade vascular e promoção de angiogênese. Os ensaios, temos várias moléculas que estão a ser testadas, uma delas é uma coformulação que pretende numa única injeção de 50 microlitros injetar um inibidor da angio-2, que é o nesvacumab, associado ao aflibercept, e o ensaio de fase 1, que foi com escalonamento de dose, mostrou que nos doentes que usavam os 2 tratamentos havia maior intervalo para o retratamento. O ensaio de fase 2 é o estudo Onyx, pretende comparar a associação do nesvacumab com o aflibercept contra a monoterapia com o aflibercept e ainda não temos resultados. Em simultâneo, houve uma outra molécula desenvolvida pela Roche, que é uma molécula que é o RG7716, que tem uma tecnologia CrossMab, é uma proteína de fusão, que tem uma pressão FC, que associa depois um domínio anti-angiopoetina 2 e outro anti-VEGF. Estão em curso ensaios o Avenue e o Stairway, que são na DMI expositiva, e ainda não temos os resultados. Há um grande secretismo sobre os resultados dos ensaios de fase 2, o que leva a pensar que algo poderá não estar a correr muito bem. Era isto que eu tinha para falar em 8 minutos.